Vamos para a terceira mesa. De imediato eu vou chamando. Obrigado a todos. Lídia. Achei que fosse a mesma, não é? Lídia de Jesus, representante da FENASPES, que o sobrenome é o mesmo, né? Patrícia Rodrigues, representante da Comissão Nacional de Reabilitação Profissional do INSS. Palmas para as duas que foram já chamadas. Francisco Eduardo Cardoso Alves, diretor-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Ele disse que viria, por isso que eu estou lendo, e não apareceu. A manifestação do plenário mostra o carinho que vocês têm com ele, para descontrair essa. Thaís Antunes, diretor do Sindicato de Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo, Sindiprev, São Paulo. E, por fim, Eliana Pires Rocha, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no DF. De imediato, Lídia de Jesus. Bom dia. Bom dia, gente. Ainda é dia. Bom dia a todos e todas. Presente nessa audiência pública, os que estão assistindo pela TV Senado, na pessoa do senador Paim, que preside esta comissão. Eu saúdo toda a mesa. E, em nome da FENASPES, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar discutindo esse tema tão relevante, perícia médica e a revisão dos benefícios previdenciários, que não está dissociado da discussão central que está na ordem do dia, que é o rumos e perspectivas da Previdência Social brasileira. É um tema palpitante que está aí na ordem do dia. Quero fazer um parêntese para lamentar, mais uma vez, a ausência do representante do Ministério do Planejamento, do representante do Ministério do MDSA, da representação do INSS. É lamentável, porque hoje tem uma riqueza de debate, os trabalhadores da Previdência Social discutindo os rumos da sua casa. Os que estão aqui estão de parabéns, e os que estão no seu local de trabalho, que, na verdade, é a razão de existir da Previdência. Porque se fosse por conta das gestões temerárias que nós temos, se fosse considerar a ingerência política cotidiana que a gente tem, a Previdência não existiria mais. Então, esses trabalhadores estão aqui hoje, e os que estão no local de trabalho, laborando, atendendo os segurados nas condições mais adversas, nas condições mais precárias, está de parabéns. É uma pena que os gestores não vejam assim. Mas tem uma razão, porque, como disse muito bem a Edvânia, não é essa a previdência que eles querem, que eles desejam, né? Por que ouvir o que a gente tem a dizer, né, nesse contexto de seguridade social, que foi tão bem colocado aqui pelos meus colegas que me antecederam? Então, na verdade, a ausência já diz tudo, né? É o compromisso que se tem com a Constituição. O atual presidente, o primeiro ato da sua gestão foi desmantelar o sistema de previdência, né? A parte que mais interessava foi para a Fazenda, que é a parte da gestão que interessava, o restante foi para o MDSA. Não, com todo respeito ao MDSA, mas não tem, na compreensão nossa, não tem a missão do MDSA é outra, né? Então, simplesmente foi jogado a instituição lá e, na última audiência que nós tivemos com o secretário, soltou os olhos a fala, no sentido de dizer que é como se a Previdência... não tenho funcionários, não tenho... É como se tivesse jogado de qualquer forma. Então, na verdade, os trabalhadores, no seu dia a dia, que realmente
segura a instituição. Porque se fosse por conta dessas gestões temerárias, certamente o sistema não existiria. Na lógica do ajuste fiscal, o governo Temer tem acelerado a política de redução de investimentos em políticas públicas. Vide a PEC 55, as contrarreformas da trabalhista, a terceirização. Na verdade, trata-se de rasgar a Constituição de 88, como bem foi dito aqui. Rasgar a Constituição, que foi uma luta, uma brava luta dos movimentos sociais na década de 80. Então, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é realmente rasgar a Constituição. A finalidade é levar o superávit primário para pagar os juros da dívida. Nessa casa, várias vezes, já teve debate aqui, o senador Paim está de parabéns, tanto na frente contra a reforma da Previdência, tanto na recente CPI criada, e outros debates que, na presença da Auditoria Cidadã, com a presença da Auditoria Cidadã da Dívida, nós já vimos bastante essa discussão, mas não custa, haja visto que está sendo transmitido, reforçar e rememorar que em 2016, 2,5 trilhões foi o pagamento dos juros da dívida. O que restar, o que sobrar é para as outras coisas. Na verdade, uma dívida que não foi contraída... Só para ajudar, eu acho excelente, nós vamos levar para a CPI da Previdência esse raciocínio, e a fato-aurélia já está confirmada, mas é bom que você fale aqui também. Na verdade, uma dívida que não foi contraída pelo povo brasileiro. Na verdade, a dívida pública abocanha a metade do orçamento do ano, para justamente agradar o mercado financeiro, justamente para agradar o mercado financeiro. E o mercado financeiro, a boca do mercado financeiro é grande, eles não se contentam com pouco. Esses trilhões para o mercado financeiro é pouco. Então, para isso, é importante a gente contextualizar, que é por isso que atacam a Previdência da forma que está atacando, e é uma reforma... eles próprios dizem, né? Tem a pachorra de dizer que a reforma é uma das piores dos últimos tempos, de 90 para cá, né? Vamos fazer agora porque os outros não fizeram. Tem que ser draconiana assim, porque os outros não fizeram dessa forma. E se sustentam no que há de pior, né? Sustenta, como já foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, por uma casta chamando de casta para ser agradável, né, de parlamentares nunca visto, né, na história. E por isso, senador, a gente, toda vez que viemos aqui, nós fazemos essa deferência à sua pessoa, porque esse é o exercício do verdadeiro parlamentar. Esses outros estão a serviço do mercado financeiro. Então, através do voto desses cidadãos que não têm nenhum compromisso com o povo, é que o governo tenta passar a reforma, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista. Mas, com certeza, como foi visto aí no áudio, a resposta do povo na rua fará com que essa reforma não passe. Essa reforma não passará. Essa reforma não passará. Esse momento dessa discussão um momento ímpar de uma crise sem precedentes do nosso país, uma crise da ética, moral, sobre todos os aspectos, nunca visto, né? E por isso a população brasileira tem que se levantar. A população brasileira tem que entender que essa representação que tomou de assalto o poder não vai, de forma alguma, respeitar os direitos sociais duramente conquistados nesses últimos anos. Por isso, é fundamental que
no dia 24, estejamos nas ruas em defesa do sistema previdenciário, em defesa da cidadania, em defesa da soberania do Brasil. Não a PEC 287, não a entrega do sistema de previdência brasileiro. A previdência social não é problema, conforme dizem alto e bom som nas redes de TV comprometidas com o sistema de corrupção também. A previdência não é problema, ela é solução. É uma das maiores distribuidoras de renda desse país. Contra as reformas trabalhistas e terceirizações que precarizam o direito dos trabalhadores. Eleições diretas já. Sim ao serviço social na Previdência Social. Sim aos técnicos administrativos, que é a razão de existir da Previdência. Não à ingerência política, não só dos parlamentares que tomam de assalto a Previdência, mas também de associações que dizem representar os trabalhadores, médicos, mas tão somente está de plantão para buscar as migalhas que sobram. Não para o engrandecimento do país, mas para também fazer a fila junto desses corruptos que entregam a nossa nação. A hora é agora. Se a gente não se levantar, será muito tarde depois. Previdência pública já, não ao desmonte, não à corrupção que se instalou no nosso país. Eleições diretas já. Muito bem, muito bem. Lídia de Jesus, representante da FRAPS. Senadora Regina Souza, presidente dessa comissão, com a palavra. Eu vou ter que me retirar, mas queria só aproveitar a fala dela, da Patrícia? Lídia, da Lídia. Para reforçar, assim, o dia 24 tem que ser muito grande. Né? Eu acho que a gente errou em convocar coisas para ontem, que passou a imprensa, quando passou a ideia de fraqueza. Então, o dia 24 tem que ser grande, porque senão a gente não constrói essa saída democrática, que é a eleição direta, só tem essa saída democrática. A Constituição, se modifica a Constituição na hora que quer aqui, em regime de urgência, em 15 dias está modificada. Por que é que não se pode modificar para inserir a eleição direta, que tem projetos tramitando aqui na casa? Porque a gente corre o risco de ter alguém tramando uma solução autoritária. Eu fiquei preocupada com a fala do ministro da Defesa e depois uma reunião das Forças Armadas com uma nota meio dúbia, mas que aquilo pode ser recado para a gente. Nós já vivemos isso, eu e o Paim sabemos o que é. Então, nós não podemos reviver, né? Então, precisa que a gente force essa saída democrática para evitar a autoritária que pode vir. Porque indireta não tem ninguém com condição de exercer esse resto de mandato. Né? Não dá. Qualquer um que entrar ali vai ter problemas, os mesmos problemas que esse está tendo, né? Porque também entrou pela via torta. Então, eleição direta já, a única saída tem que ser a palavra de ordem, o movimento tem que esquecer as divergências de vírgula de qualquer coisa, e é uma única palavra de ordem para todo mundo, para a gente poder conquistar isso, né? Para qualquer pessoa, não importa, estar respaldada pelo povo, ela vai ter pelo menos uma trégua ali de 4 meses para arrumar, porque eles estão passando aí uma ideia de aparente calma, né? Estão dizendo que está tudo normal, que vai tudo tranquilo, mas a gente sabe que não está, né? Então, dia 24, conclamar todo mundo aí para estar presente, para estar onde estiver, no seu município, qualquer lugar, numa esquina, tem que estar todo mundo com uma única faixa, direta já. Obrigada. Regina Souza, reafirmando que ela vem falando há muito tempo. Caminha às eleições gerais, direta já. Mas cumprimento a sua fala, nobre líder, o Lídia de Jesus, que fez uma síntese muito firme, muito clara, da visão de todos nós aqui em relação à nossa previdência e à própria seguridade.
Patrícia Rodrigues, representante da Comissão Nacional de Reabilitação Profissional do INSS. Bom dia a todos. Nossa, é muita responsabilidade estar aqui, mas vamos lá. Tá. Até logo. Obrigada pelo espaço, né, que a comissão está dando para a gente. Um espaço muito importante. Aqui um pouquinho conversar sobre a reabilitação. Antes de entrar nas questões que a MP está influenciando, né, já está acontecendo um desmonte. Aliás, o serviço de reabilitação, desde quando ele nasceu, ele já é desmontado. Né? É um serviço muito importante, mas que é relegado aos fundos da instituição, né? Como ele é tratado ao longo dos anos. A reabilitação profissional é um serviço oferecido para as pessoas que estão afastadas do auxílio, afastadas do trabalho, e que não têm condições de exercer a antiga profissão, mas têm sim capacidade para o trabalho. Tá? Então, são pessoas que têm uma sequela permanente, tá? Ela não é total, ela é parcial, é diferente de uma pessoa total e permanente, tá? Então, assim, essas pessoas são encaminhadas para o nosso serviço e, atualmente, meio dúbio, mas a avaliação é feita em conjunto. Depois eu vou explicar o porquê dessa dúvida, dessa nuvem que paira sobre nós profissionais. Então, atualmente, o médico perito e o profissional de referência, como nós somos chamados, né? Que pode ser terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, sociólogo, assistente social, esqueci de mais alguém, psicólogos, né? A gente trabalha em conjunto com o médico perito para decidir se essa pessoa tem necessidade ou não. Uma pessoa que, quando na adolescência, na infância, teve que parar de trabalhar e não estudar mais. Então, essa pessoa, mesmo que por um motivo muito ruim, né, não é legal adoecer para fazer isso, mas ela tem esse espaço para se qualificar e estudar. Muitos encaminhados com quinta série, quarta série, a gente encaminha para estudar, né? Então, é muito gostoso você levantar essa pessoa, né? Dar dignidade para essa pessoa e dar um espaço para ela melhorar essa qualificação, né? A educação, a qualificação profissional, ela dá dignidade, ela levanta a pessoa, ela levanta a autoestima, tá? Então, a reabilitação é para isso, certo? Ela é previsto na Lei 8.212, tá? E também pelo nosso manual técnico, tem o volume 1 e o volume 2. Então, esses dois manuais, eles nos orientam, tá? A saúde do trabalhador, a reabilitação profissional, ela é um campo muito aberto, né? Não dá para você ter procedimentos muito fechados, apesar que alguns engessam a gente, sim, né? Mas não dá para ter uma coisa muito fechada. A gente tenta fazer uma avaliação, uma condução do programa, o mais amplo possível. Tá? Por quê? Porque o mercado de trabalho muda, as necessidades da pessoa mudam, os interesses, acontecem percalços. Então, assim, é um lugar dentro do INSS que é muito diferenciado. O trabalho do médico perito é muito diferente na reabilitação, mas muito, tá? Ele não só ajuda a gente com questões clínicas, ajuda a gente a conduzir o programa também, escolher a profissão. Então, ele tem que ser proativo, sim. E a nossa briga, a nossa luta é por um trabalho conjunto e não tirar ele da nossa equipe, né? Como eles estão tentando fazer com a gente. Mas tudo bem. Então, tá bom. Esse é um panorama rapidinho, o tempo passa rápido, né? Passou muito rápido. Tá certo? Então, Tá bom, então. Que eu só começar a falar de reabilitação, vou embora. Tá? Então, esse é um resumão do que é a reabilitação, certo?
E assim, na visão do direito, além do direito constitucional da nossa legislação própria, a reabilitação ela é pactuada na OIT. O Brasil é signatário da Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho. É obrigação do Estado acompanhar e promover a reabilitação profissional. E não é isso que a gente está vendo. A gente que passa o dia a dia dentro do Instituto está vendo memorandos, despachos, que tem um detalhe pequeno, mas que gera uma consequência enorme. Por exemplo, quando eu disse da avaliação em conjunto. Atualmente tem um despacho decisório 34 deste ano, que muda um parágrafo do nosso manual. Não é nem um parágrafo, é uma frase entre parênteses, que diz que a avaliação conjunta e a conclusão dentro do programa de reabilitação é feita pelo médico-perito. Eles mudam essa frase, médico-perito e profissional de referência, para somente pelo médico-perito. E esse despacho foi criado justamente para a MP, a 767 da revisão dos BILDs, principalmente os processos judiciais. Então, quer dizer que se eles fizerem uma revisão no processo de uma pessoa que está sendo acompanhada por nós, eles podem encerrar esse benefício aí. A pessoa está estudando, a pessoa está feliz. Não, agora eu consegui. A gente consegue levantar, porque a pessoa chega... abafadinha, chega adoecida, chega com autoestima muito baixa, a gente consegue levantar, passa pela revisão, pronto, cessa, tchau. Sem nenhuma definição. Então, esse despacho decisório 34 é muito perigoso. E, assim, várias reuniões foram feitas com a direção do INSS e eles falam que esse despacho não muda nada. Mas como não muda nada? E como não muda? As equipes do Brasil pediram um novo fluxo de atendimento. E eles claramente disseram que não muda nada, mas como? Não muda nada. É uma frase que muda muita coisa. E é totalmente contraditório, porque muda uma frase, sendo que um manual inteiro é construído em cima de atendimentos multiprofissionais. E multiprofissionais não é só eu, terapeuta ocupacional, com o médico. É o TO com o médico, é o físico com o médico, é o psicólogo com o médico, é o assistente social com o médico. Ou TO com físico. Então, assim, essa troca é multiprofissional. Então, esse despacho, ele vem, quando ele chega, ele assustou muito a gente, muito. E a direção não quer discutir. Em reuniões técnicas com gerentes e chefes, não há discussão. Você entendeu? Então, assim, o despacho, além do despacho do 34, tem o despacho 45, que é um ataque à equipe multiprofissional e, mais especificamente, à minha profissão e à profissão do fisioterapeuta. Quando também tira das nossas mãos a prescrição, a avaliação para a protetização. Está na minha lei, está no meu sangue profissional conceder. Ao contrário dos médicos, eu tenho isso na grade curricular do meu curso. Não que o médico não possa fazer. A nossa questão aqui não é o médico fazer, mas é a tirada da avaliação conjunta. E como isso prejudica os segurados. Né? Já fiquei sabendo que no Paraná, acho que é no Paraná, na região sul, já tem fila de espera para órtese e prótese. Agora, uma pessoa que quer retornar para o trabalho, que necessita prótese de perna, que é muito mais difícil para se locomover, ele fica muito mais em tempo em benefício. E aí prejudica muito mais. Então, todos esses ataques, todos esses desmontes, a gente está vendo no dia a dia, ela aos poucos se esmaecendo, e o direito dessas pessoas indo pelo ralo, literalmente.
Tá? A gente aqui não vem atacar ninguém, atacar profissão nenhuma. A gente quer continuar com o nosso trabalho e melhorar. Precisa de melhoras? Precisa, com certeza. O mercado de trabalho ele é mutante, ele vai mudando. Então, por isso que o programa precisaria ser, sim, revisto, com certeza. O manual precisa ser visto? Precisa em muita coisa. Mas quem são as pessoas... Algum minuto. Mas quem são as pessoas que detêm desse conhecimento, que conhecem de perto? Nós e os segurados. Nem eles são chamados, né? Nem eles são chamados para discutir a situação da vida deles. Eu sou terapeuta ocupacional, o esforço é 1% meu e 99,9% dele. Não é? É a decisão da vida dele, do futuro dele. Certo? Então, é muito triste o que a gente vê, tá? Vamos lá. Tá bom? Uhum. Então, assim, para concluir... um outro detalhe. Tem um relatório do TCU... Tem um relatório do TCU de 2008, vai fazer 10 anos, que diz tudo isso que a gente falou aqui. Então, senhor Beltrame, não é ansiedade, é realidade. Não é ansiedade. Falta servidor, falta estrutura, falta conversa com chefes, falta autonomia na nossa atuação. Então, não é ansiedade. E, senhor Gadelha, nossos números são tímidos porque falta tudo. Conversa, servidores e estrutura física. Certo? E a reabilitação profissional é um direito do trabalhador, que está dentro da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. Sem isso, ele continua desprotegido. E ele vai ficar desprotegido. Certo? Obrigada. Muito bem, Patrícia Rodrigues, representante da Comissão Nacional de Reabilitação Profissional do INSS. Meus cumprimentos pela fala. Thaís Antunes, diretor do Sindicato de Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo, Sindesprev São Paulo. Sindesprev São Paulo. Sindesprev São Paulo. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa. E quero, mais uma vez, reforçar a ausência do presidente da ANMP, senhor Francisco Cardoso. Nós sabemos porque ele está ausente, nós estávamos ansiosos pela sua presença, porque nós gostaríamos de vê-lo na frente de todos os trabalhadores do INSS, na frente de todos os trabalhadores do Brasil, assumir que ele foi um dos construtores da MP 767, que está retirando o direito dos trabalhadores e está cerceando o acesso ao direito dos benefícios previdenciários. Nós queremos também aqui dizer para o senador que esse senhor Francisco Cardoso, ele é inimigo da classe trabalhadora, porque ele ultrapassou a fronteira na medida que ele sentou com esse presidente ilegítimo para negociar direito dos trabalhadores, porque foi isso que ele fez. Quando ele sentou com o presidente Temer, com a Casa Civil, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, para negociar a MP 767 em troca do bônus para os peritos, ele negociou direito dos trabalhadores. Então, ele ultrapassou a fronteira de classe. Esse senhor, ele é inimigo da classe trabalhadora e é por isso que nós, trabalhadores do INSS, repudiamos veementemente esse senhor e a representação de sua associação. Os colegas do Serviço Social, os colegas peritos são nossos colegas de trabalho, mas esse senhor, ele não representa a nossa classe trabalhadora e é um absurdo que esteja à frente de uma associação que diz representar os trabalhadores.
Eu vou fazer um breve histórico dessa MP. Começo dizendo que nós trabalhadores do serviço social, somos contra a medida provisória. Somos contra essa medida provisória porque ela veio para retirar direitos dos trabalhadores. Fomos contra essa medida provisória porque ela foi construída num contexto economicista, ela foi construída dentro de um gabinete negociando economia para a presidência da República, ela foi construída para produzir melhoras para uma carreira dentro do serviço social em troca de vender direitos dos trabalhadores. Então, nós somos contra. Nós somos contra essa medida porque ela, de início, ela já restringiu o acesso aos benefícios previdenciários. Ela prevê o aumento da carência de 4 para 12 meses. Todo mundo sabe o que significa isso num contexto de um país com 13 milhões de desempregados. Todo mundo sabe o que significa isso num país em que nós temos a terceirização aí em todas as áreas. Nós sabemos que isso significa deixar o trabalhador, além de fora do mercado de trabalho, fora do acesso aos benefícios previdenciários. Então, nós somos contra, sim. A revisão já é prevista em lei. E por que ela não era feita? Ela não era feita porque nós não tínhamos condições estruturais para fazê-la. Nós não tínhamos servidores suficientes para fazer, nós não tínhamos sistemas preparados para isso. Por isso, ela não era feita. É bom ressaltar que, em junho de 2016, o INSS soltou um memorando orientando ao Serviço de Saúde do Trabalhador que elaborasse um plano de revisão desses benefícios. A ANMP imediatamente se posicionou contra. Veio a público orientando os peritos médicos que não aderissem à revisão, que não fizessem, porque essa ordem era uma ordem manifestadamente ilegal. Era ilegal porque eles não tinham peritos suficientes nem para cumprir o trabalho da reposição da greve que eles estavam fazendo naquele momento. Eles fizeram uma greve de mais de 100 dias. Entre as pautas dessa greve eram as condições de trabalho. Eles diziam que os peritos não tinham tempo de sair nem para ir ao banheiro, fazendo 15 perícias diárias. E como que um mês depois, esse senhor senta na mesa com o presidente Temer, o ilegítimo, e negocia o aumento das perícias. Ele negociou o aumento das perícias por um mísero bônus de R$60. Também é bom frisar que, além de vender direitos dos trabalhadores, ele está vendendo a própria categoria. Em 2009, acho que todo mundo aqui lembra, a ANMP ingressou com um movimento chamado Ato pela Excelência do Ato Médico Pericial. Eles diziam que esse não era um movimento reivindicatório, eles não tinham nenhum interesse por nenhuma pauta financeira. Eles queriam apenas que o ato pericial fosse respeitado. Eles justificavam que a quantidade de perícias impostas pelo INSS incorria que o profissional que ali atendia o segurado incorresse em erro médico, ele poderia incorrer em erro médico, ele precarizava o atendimento. E esse senhor, 3, 4 anos depois, negociou um aumento do número de perícias de 15 para aproximadamente 19 perícias. Então, isso não tem outra forma de ser entendido. Ele negociou a venda de direitos, ele negociou a própria precarização dos seus colegas de trabalho por R$60. Essa medida provisória iniciou em julho de 2016 sobre MP 739. Ela começou da mesma forma que nós estamos vendo aqui, ela não foi discutida com os trabalhadores, e se fosse, nós não aceitaríamos por essas razões que eu já disse aqui. Nós não aceitamos vender direitos, nós estamos no coração da Previdência Social, isso que eles chamam de força-tarefa para rever benefício, nós gostaríamos de uma força-tarefa que fizesse revisão na dívida das grandes empresas, nós gostaríamos de ver a auditoria da dívida pública desse país, nós gostaríamos de ver auditada a dívida da Previdência, nós gostaríamos de ver uma auditagem nas contas das grandes empresas devedoras, como é o caso da JBS, que é a segunda maior devedora da Previdência. Isso nós gostaríamos de ver. E, com certeza, os profissionais que são servidores públicos fariam isso de graça, porque nós sabemos qual é o nosso trabalho e nós sabemos que, muitas vezes, isso não é feito porque não tem vontade governamental de fazer. Então, dessa forma, nós não aceitamos que nenhuma revisão que venha retirar direitos dos trabalhadores. Se querem dinheiro, que tirem de onde tem, não venham tirar do suor dos trabalhadores do nosso país. A
A MP 739, como todos sabemos, ela recebeu uma alcunha que o nome por si próprio já jogaria todos os trabalhadores contra ela. O próprio INSS, a ANMP e os meios de comunicação passaram a chamá-la de pente fino. Todo mundo sabe o que é um pente fino. Pente fino é um acessório utilizado para retirar piolho. Piolho é um parasita. Nós não achamos que trabalhadores são parasitas. Trabalhadores são aqueles que tudo constroem nesse país. Parasitas são aqueles que vivem do sangue alheio. Parasitas são aqueles que roubam. Parasitas são aqueles que estão, desde a fundação do nosso país, adquirindo riquezas às custas do nosso suor. Esses sim são parasitas. Parasitas são aqueles que se colocam do lado da elite e rompem a fronteira de classe por míseros R$60. Esses são parasitas e não os nossos trabalhadores e não os nossos servidores. Além de todas essas questões, que são questões de fundo, que mostram de que lado nós estamos, nós temos todas as incoerências da MP. Essa MP, ela violou uma série de princípios. Dentro do INSS, por exemplo, quando ela foi lançada, nós tínhamos normativos que previstos para a revisão de benefícios judiciais, para a rotina normal, que previam todo o contraditório e ampla defesa. O rito da MP, desde o início da 739, ele suprimiu esse rito, ele passou para um rito sumário. Por exemplo, um benefício judicial, ele não tinha mais necessidade da consulta prévia à procuradoria para ser cessado. O simples parecer médico daria o direito de cessar o benefício. Isso é um absurdo. Dentro de uma mesma instituição, com a mesma fonte geradora, nós temos dois tratamentos diferenciados, justamente porque o objetivo era cortar benefício. Nós vemos aí na mídia, nós vemos aí o INSS falando de quantos milhões serão cortados. Nós não vemos falando de quantos trabalhadores serão jogados para fora. Nós não vemos falando que, atualmente, para fazer essa revisão, eles estão fazendo dentro do horário de trabalho, apesar da MP ser clara em dizer que as revisões têm que ser fora da jornada ordinária de trabalho. Jornada ordinária de trabalho de médico perito não é dentro da jornada. O INSS, juntamente com os ministérios, ele fez uma manobra, editou uma portaria, colocando as revisões na primeira hora de trabalho desses profissionais. Contra a MP, isso está contra, isso não sou eu que estou dizendo, está frontalmente expresso e tem que ser dentro da jornada. Nós temos uma preocupação muito grande, porque os colegas peritos fazem parte da nossa categoria e nós achamos que eles estão incorrendo em sérios riscos. Nós, inclusive os alertamos. Eles estão recebendo dupla remuneração, porque essas perícias estão sendo feitas dentro da jornada, eles estão precarizando o ato médico pericial, incorrendo em erro médico, incorrendo em afronta ao Código de Ética Médica e ainda estão prejudicando milhares de trabalhadores. Não só os trabalhadores estão sendo submetidos à revisão, como todos aqueles outros estão submetidos às agendas normais, que têm o seu tempo de atendimento reduzido em detrimento da revisão das revisões previstas pela MP. Então, para nós isso é um absurdo. Nós sabemos que tanto a Procuradoria quanto a Defensoria, no ano passado, ingressaram com um procedimento preparatório na Justiça, questionando vários pontos dessa medida provisória, mas que a MP 739 perdeu a vigência e a ação, eu creio que perdeu o objeto, nós não acompanhamos, mas eu creio que a doutora Eliane vai falar mais sobre o assunto. A Defensoria chegou a pedir que o INSS suspendesse a revisão e respondesse uma série de questionamentos. Isso não foi feito, né? Nós, por vários meses, já vemos combatendo essa medida, justamente porque nós não aceitamos nenhuma medida que venha retirar direito dos trabalhadores. Nós somos, além de servidores públicos federais, nós não nos enxergamos enquanto integrantes da classe trabalhadora. E qualquer medida que venha afrontar direitos, nós somos terminantemente contra e vamos resistir até o fim. Mais um recadinho para o senhor Francisco. Nós estamos aqui, estaríamos aqui, ainda que a conjuntura não tivesse mudado, porque nós somos trabalhadores. A nossa força vem da nossa luta e da luta de todos aqueles que nos antecederam. Só covardes fogem da luta, nós não fugimos. Muito bem. Muito bem, Thaís Antunes, diretora
do Sindicato dos Servidores e Trabalhadores Públicos em Saúde, Previdência e Assistência Social do Estado de São Paulo. Parabéns pela forma contundente, firme, chamando a responsabilidade de todos. De imediato, Eliana Pires Rocha, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no DF. Bom dia a todas as pessoas presentes. Estão ouvindo? Funcionando? Eu agradeço o convite e louvo, da mesma maneira que os demais, a iniciativa de realizar essa audiência pública, que tem um caráter nitidamente democrático, plural. E antes de falar propriamente a minha fala, o que eu preparei aqui, eu gostaria de dizer que nós gostaríamos de ter prova disso que vocês estão falando. Se as perícias estão sendo realizadas durante a jornada de trabalho ordinária, levem a prova para nós. Os nossos procedimentos estão lá. Se não estão cumprindo aquilo que foi determinado pelo ato normativo, isso implica improbidade administrativa. Tá certo? Levem para nós isso. Eu quero dizer que, ainda furando aqui o que eu já tinha pensado em falar, que a nossa grande dificuldade é justamente descobrir toda a regulação que normatiza os atos do INSS, porque são inúmeros os atos internos que nós não temos acesso a eles. Se os senhores tiverem para nos mostrar justamente onde estão as lacunas, onde estão os furos, onde estão as contradições, isso facilita o nosso trabalho na busca daqueles direitos que devem ser resguardados. Tá certo? Então, levem para nós essas informações, tá bem? Doutora Eliana, desculpe a interrupção, mas eu tenho aqui, é uma portaria interministerial e ela é clara ao dizer aqui que as perícias médicas que trata deste artigo serão agendadas na primeira hora de trabalho de cada perito médico previdenciário que tenha aderido à realização das perícias, ou seja, dentro da jornada de trabalho. Então, isso é uma portaria interministerial. Ela está dizendo aqui, e mais do que isso, é muito simples, é só pedir um relatório para os serviços de saúde de trabalhador do INSS e ver o horário que estão sendo agendadas essas perícias. É que para vocês que conhecem o funcionamento é fácil. Nós não sabemos muitas vezes nem como pedir. Sim, mas essa é uma portaria interministerial e aí está claro. Essa sim, mas essa outra sugestão que fizesse é difícil quando a gente não trabalha lá dentro e não sabe como funciona a instituição. Os senhores levem essa informação para nós de forma clara, por favor. Ou então, só para entender, me permite, só para ajudar um pouquinho. A doutora Helena, pelo que eu entendi, ela quer ajudar. Ela está pedindo, encaminhe para mim, para que eu possa tomar previdência. Claro que é para ajudar. A palavra é sua, por favor. Então, como... Quando a senhora estava de férias, a gente deixou lá um dossiê, inclusive com horário médico fazendo as perícias. Tá certo. Isso foi, eu acho que no começo do ano, acho que foi em março. Tá certo. Não lembro. Mas Tá a gente certo. pode reenviar sem problema nenhum. Tá certo. Então, bom, como já foi dito aqui, eu imagino que o convite para que nós viéssemos aqui hoje deriva justamente de duas ações que nós propusemos, eu e a representante, a doutora Fabiana, da Defensoria Pública da União. Juntamos os nossos esforços, considerando que havia representações e denúncias tanto perante o Ministério Público Federal quanto a Defensoria Pública da União. E, na verdade, as representações eram contra a medida provisória 739, e naquele momento nós juntamos várias outras representações que existiam para tentar compreender o que estava acontecendo e o que representava a medida provisória 739, que previu, como os senhores sabem melhor que eu, a revisão administrativa dos benefícios, inclusive aqueles concedidos judicialmente. No site, na época, o INSS afirmava no seu site oficial que procurava reavaliar 530 mil auxílios-doença e 1.100.000 aposentadorias por invalidez que não haviam passado por perícias médicas nos últimos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, então, que se imprimia um ritmo evidentemente acelerado a essa proposta de revisão, isso não foi anunciado concomitantemente uma reabilitação ostensiva para que permitisse a essas pessoas que retornassem
que retornasse ao trabalho. Enfim, uma contrapartida àquelas pessoas que, eventualmente, ainda devessem, ainda faziam jus àqueles benefícios, tanto a aposentadoria por invalidez ou ao auxílio-doença. Então, na nossa primeira ação, que ainda foi feita sob a vigência da medida provisória 739, nós pedimos que não fosse cancelado nenhum benefício antes de se esgotar todas as instâncias de defesa e recursos possíveis. Também pedimos que fossem juntados aos processos judiciais todos os processos administrativos que haviam denegado ou cessado o benefício. Pedimos que as perícias médicas fossem realizadas, então, só durante a jornada extraordinária de trabalho, justamente porque haveria uma duplicidade de remuneração, e se a alegação que houve durante anos que há uma sobrecarga de trabalho não se justifica, então, que se prejudique o trabalhador sobrecarregando aquele período que já não consegue dar conta daquele número de pessoas que acorrem ao INSS para fazer perícia. Em relação ao bônus, nós pedimos que ele só fosse pago nas hipóteses em que o trabalho fosse feito durante a jornada extraordinária. Foi esse o período. E pedimos, igualmente, que fosse feita uma tabela de estimativa de tempo mínimo de recuperação do beneficiário, especialmente no caso das 20 doenças que mais geram os auxílios-doença e aposentadoria para invalidez, até mesmo para garantir uma certa isonomia na hora por circunstâncias que a gente não vai entrar aqui, mas para garantir uma certa uniformidade no momento de conceder o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria, ou manter a aposentadoria por invalidez. Bom, e uma coisa que nós tínhamos há muito tempo lá, e não sabíamos como resolver, e aproveitamos o ensejo, representações que eram feitas no país inteiro, e isso vocês têm que entender. Nós recebemos representações no país inteiro. Elas muitas vezes perdem a importância, justamente porque elas são individuais, são pequenos, uma ou outra pessoa que alega que é uma violação, e muitas vezes, inclusive por falhas nossas, nós não conseguimos compilar todas essas informações que justifiquem uma ação coletiva, muitas vezes. Então, a gente pega alguma situação pontual aqui, uma pontual ali, mas, nesse momento, nós procuramos juntar vários problemas que nós já tínhamos conhecimento e jogamos naquela ação ali. E um deles, parece que é alguma coisa, talvez, é algo muito singelo, mas que solicitava que todas as pessoas que se submetem à perícia possam se fazer acompanhar de uma terceira pessoa. A juíza levou um tempo até apreciar essa tutela de urgência que nós pleiteamos, e depois ela julgou, em liminar, ela concedeu o primeiro pedido, que foi que não houvesse esgotamento de todas as vias judiciais, e nós precisamos, então, que vocês nos informem se o INSS está observando isso, se ele está ou não observando, permitindo o acesso à defesa antes de suspender esse benefício, e se ele ainda está oportunizando recurso, e somente cessa eventualmente o recurso depois que já foi apreciado o recurso. Se não estiverem, vocês, por favor, levem para nós essa informação, tá certo? Porque é um descumprimento de decisão judicial que seja, repito novamente, inclusive uma ação de improbidade administrativa, além da repercussão que existe na área penal. Então, como os senhores sabem, o INSS insistia que ela queria imprimir uma eficiência nesses procedimentos ela visava a economicidade nesse procedimento nesse pente fino, sem perder, no entanto, a garantia da eficiência.
Mas nós não podemos perder de vista que, no caso dos beneficiários da Previdência, nós não estamos falando, na maioria desses casos, nós estamos falando de pessoas que são hipossuficientes, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que muitas vezes não têm qualquer facilidade, ou seja, enfrentam várias dificuldades para se informar sobre seus direitos. Muitos contam, inclusive, com recursos que recebem só do INSS. Bom, então, com relação às informações que nós recebemos do Ministério Público e da Defensoria Pública, a partir das reclamações de vários usuários, nós concluímos que o INSS atua com bastante negligência em relação ao direito dos segurados. Né? Existem problemas estruturais, como vocês trazem aqui, faltam servidores, e somado a um visível desinteresse institucional em conceder benefícios nessa natureza. Isso, naturalmente, gera o desamparo de milhões de pessoas no país inteiro. Então, e o resultado de tudo isso é o indeferimento de benefícios, que isso é extremamente importante. Eu não sei se os senhores, se isso veio à tona aqui, eles acabam sendo concedidos judicialmente. Isso é um outro problema, não é? A gente tem que lembrar, como foi falado aqui, que houve uma greve de peritos que durou cerca de 5 meses, além de outras que já tinham existido, que já tinham ocorrido num breve espaço de tempo. Nesse período, de acordo com informações que foram dadas por uma colega que ajuizou posteriormente uma ação por danos morais contra a Associação dos Médicos Peritos, mais de 1.300.000 perícias deixaram de ser feitas. Então, para piorar ainda esse quadro, o INSS não, segundo informações do próprio INSS, a greve não obedeceu nem tampouco ao índice mínimo de atendimento. Isso, e como eu disse, isso foi objeto de uma outra ação em que se postulou indenização por dano moral em favor dos beneficiários que não foram atendidos durante esse período. Com relação a essa mencionada eficiência buscada pelo INSS, eu gostaria de repetir o que diz um juiz, o José Savariz, que é um juiz especializado em Previdência, que trabalha na 4ª Região, que escreveu um livro muito interessante, muito rico. Ele diz o seguinte: a busca por eficiência na sua mais oculta e gramática se revela na dificuldade de acesso à tutela administrativa, na falta de uma mínima inclinação do órgão gestor para a solução dos problemas dos administrados, no prematuro encerramento dos processos administrativos, na multiplicação de ilegais óbitos à concessão dos benefícios. Então, vocês já fizeram a introdução. O que gera isso? Gera dificuldade para marcar ou remarcar perícias, inclusive no curso da doença. Muitas vezes a pessoa vai fazer a perícia quando ela já se recuperou, quer dizer, ela perde o salário e perde o dinheiro que o próprio INSS deveria dar a ela. O corte do benefício antes da defesa prévia, a impossibilidade de realizar novos exames e período hábil para a revisão fixada pelo INSS, dificuldade para acessar de imediato o resultado da perícia, resistência à presença de acompanhantes durante a perícia. Sem falar que isso tudo ocorre, então, como eu falei, sem um programa de reabilitação ostensivo que favoreça o retorno do beneficiário ao trabalho. Bom, eu tenho algumas coisas, o que eu faço aqui? A gente não é contrário, quero dizer o seguinte, nós não somos contrários à revisão, que deve ser realizada em 2 e 2 anos, deveria fazer a revisão. O problema é que não faz, e além disso, deixa eu ver aqui. Considerando quando se cessa quando há cessação do benefício, o que resta ao beneficiário? O que resta ao segurado? Ou ele se submete a isso e aguarda a recuperação e deixa de receber o salário ou o benefício, ou ele recorre à justiça. Então, quando se faz, isso é muito importante, esse ponto à justiça, porque se alega que se busca economicidade, mas o fato de se recorrer à justiça desencadeia toda uma série de gastos e custos que acabam negando, contrariando essa busca de economicidade que o INSS divulga em defesa dessa política de revisão de benefícios. Vejam, senhores, que só nos juizados, que lá em outubro, a Justiça aqui Federal do DF, ela fez um encontro entre o Ministério Público, entre os procuradores, entre o INSS, e isso foi baseado em muitos dados. Segundo os desembargadores da 1ª Região, em outubro de 2016, existiam em curso 808.000 processos só na 1ª Região.
processos previdenciários só na primeira região, fora os processos que ocorrem nas demais 4 regiões, que são 5, não é? Então, são todos pedidos que foram inicialmente negados pelo INSS, é importante que se diga, porque para que tu acesse a justiça é preciso que tu prove que existe o interesse de agir. O interesse de agir é a prova da resistência do INSS em dar o benefício. Então, eles foram depois negados pelo INSS e concedidos em juízo, o que comprova os argumentos apresentados pelo magistrado da 4ª região. Quer dizer, há uma resistência justificada, uma vez que a própria justiça reconhece que era devido esse benefício, sim. Então, imaginemos o que esses 800 mil processos representam em termos de custos, considerando que eles demandam toda uma infraestrutura judiciária, com juízes, com servidores, com médicos peritos judiciais, com várias federais especializadas e não especializadas, e inclusive procuradores federais que atuam na defesa do INSS, e tudo isso com altos salários, naturalmente, não é? Todos mobilizados por uma questão que deveria ser resolvida e poderia ser resolvida na esfera administrativa. Então, a tal economicidade ela cai por terra em prejuízo da população, justamente aquela população que é mais pobre, mais necessitada. E esse quadro se torna mais grave porque isso é muito importante, a própria justiça, e a justiça não reconheceu isso ainda, nós estamos em fase de recurso, não há uma juntada dentro dos processos judiciais daqueles processos administrativos que já foram extintos. E lhe digo isso porque isso é muito importante ser discutido. Quer dizer, o indivíduo vai lá, cessa o benefício dele, o procurador jurídico do INSS, ele deveria juntar dentro do processo a notícia de que o benefício foi cancelado, para que o processo judicial terminasse, não é? Isso permitiria que não fosse, inclusive, que não prosseguisse, eventualmente, benefícios que, imagino que alguns não são deferidos, não são devidos, mas também segue movimentando aquela máquina judiciária absurda, e ao mesmo tempo, isso, numa perspectiva processual, ela viola aquele princípio da cooperação e da boa-fé objetiva que deve nortear todo o processo judicial. Eu devo levar para dentro do processo tudo aquilo que eu tenho de novo. Isso aí estancaria grande parte do trabalho que é realizado pela Justiça, que não consegue dar conta de tudo que ocorre por conta de todo esse tumulto gerado pelo número excessivo de processos em curso. E outro ponto, e o último que eu gostaria de observar, é justamente esse, que também gostaríamos que essas informações chegassem até nós. Ou seja, a própria natureza do benefício que se pede, que é um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez que se quer mantida, ela mostra que a pessoa que recorre ao INSS, ela está em um estado de fragilidade que merece uma atenção especial. Ela está fragilizada, ela precisa se fazer acompanhar por um familiar, por um terceiro. Nós citamos na nossa inicial uma situação em que uma pessoa muda e surda, que estava acompanhada de um tradutor de Libras, esse tradutor foi impedido de entrar durante a perícia, no exame, porque a regra é não entrar. E embora existisse uma normativa do INSS que obrigava os médicos, mas os médicos impedem a entrada dessa pessoa, eu não sei como é que se encontra hoje. Quer dizer, é uma situação absurda. Continua. Então, nos tragam as informações. Nos tragam as informações. Tá. Me tragam as informações. Me digam onde quem é o médico, qual é a agência, qual é o local. Nos tragam as informações, por favor. Ou seja, isso é abuso de autoridade, porque existe lei dos idosos, dos deficientes, de crianças e adolescentes, são leis que asseguram esse tratamento diferenciado, esse acompanhamento. Os senhores tragam, portanto, ou seja, isso é abuso de autoridade, a lei de constituir crime, também seja improbidade administrativa. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Tudo bem, doutora Eliana Pires Rocha, Procuradora Regional do Direito do Cidadão, da Procuradoria da República do DF, que trouxe uma série de esclarecimentos e pediu, inclusive, que nós outros, poderíamos dizer, né, colaborássemos com mais informações daquilo que está acontecendo.
Muito bem. Olha, agora já são 14:45. E como eu tenho que abrir uma outra audiência, que é a CPI da Previdência, eu, assim mesmo, vou garantir 3 minutos para todos aqueles que usaram a palavra, no sentido de que eles possam fazer as suas considerações finais. Começamos com a mesa já, que daí termina no plenário. Por favor, doutora Lídia de Jesus. Camarada Lídia. É só agradecer, senador. Precisamos de audiências públicas, assim como esta, para esclarecer a população do direito que ela tem, né? E nunca a Previdência esteve tão exposta, né? Previdência Social Pública, que tanto defendemos. É preciso que o cidadão brasileiro se aproprie do conhecimento dessas audiências públicas, desses debates, para compreender o papel estratégico social que a Previdência tem e lutar por ela. É isso. Um forte abraço. A reforma da Previdência não passará. Muito bem, doutora Lídia de Jesus. Doutora Patrícia Rodrigues. Doutora, por minha conta, se eu não é, não me pergunte, eu não sou obrigado a saber. Todas, para mim, são doutoras que falaram muito bem. Eu também queria agradecer, né, a presença, estar aqui, a confiança, né, dos colegas, né, vai lá falar. E reforçar que nós estamos aqui em defesa da previdência pública e de qualidade. Nós vamos lutar por isso, não vamos dar um passo atrás e vamos continuar no ambiente de trabalho, fora dele, lutando por essa previdência, pelos serviços de proteção à saúde do trabalhador de qualidade. Obrigada. Muito bem, doutora Patrícia Rodrigues. Doutora Thaís Antunes. Oi, agora sim. Bom, eu vou utilizar meu tempo, eu peço licença para ler um trecho de uma decisão do mandado de segurança proferida em favor da ANP com relação à Operação Excelência. E ela fala justamente da questão da eficiência. Entendo que o princípio da eficiência não está atrelado necessariamente ao fator quantidade. Isso a depender, por óbvio, da atividade desenvolvida. No caso de produção mecânica, em série, que não dependa da avaliação criteriosa por parte do servidor, o princípio caminha ao lado do fator produção. Já quanto à atividade desenvolvida tem a natureza de trabalho técnico, exigindo cuidadosa análise por parte do servidor, o princípio da eficiência aproxima-se mais do fator qualidade. A tentativa de incremento quantitativo no que concerne às perícias no âmbito do INSS não pode atropelar a própria qualidade do trabalho pericial, sob pena de, aí sim, ferir-se o princípio da eficiência, não em termos quantitativos, mas no plano da busca pela excelência. Eu faço a leitura como fala final, justamente para dizer aqui que nós somos favoráveis à revisão, desde que ela não transforme-se numa linha de produção para retirar direito. Nós estamos aqui defendendo o direito dos trabalhadores da iniciativa privada e dos nossos trabalhadores que são médicos peritos. Nós estamos garantindo que eles tenham o respeito à sua profissão, o respeito ao código de ética e ao juramento que eles fizeram quando eles se formaram na profissão de medicina. Finalizo convidando todos aqui a se integrarem aos atos do dia 24, nós precisamos novamente dar uma demonstração de força desse país para dizer para esse governo ilegítimo que não aceitamos sua permanência e para dizer para qualquer outro que virá que nós não aceitamos retirada de direitos, não a reforma da Previdência, não a reforma trabalhista e não a qualquer outro direito que ataque aos nossos trabalhadores. Muito bem, doutora Thaís Antunes. Volta para a doutora Eliana Pires Rocha para as suas considerações finais. Não sei como que é isso. Agradeço o convite, parabenizo pelo objeto que foi eleito, objeto desta discussão, e esperamos que resulte iniciativas tanto do legislador e possivelmente do próprio administrador para alterar esse estado de coisas. Obrigada. Doutora Eliana Pires Rocha. Agora vai para a segunda mesa, doutor Jorge Vasconcelos, doutor Bruno Rodrigues Mosman,
Doutora Josiane Soares dos Santos. Posso falar daqui? Pode. A gente do Conselho Federal de Serviço Social quer novamente agradecer a presença de todos e todas que estão aqui presentes, todos que acompanharam pela transmissão, nos colocar à disposição para outras ocasiões em que a gente possa voltar a tratar do tema da Previdência, mas também da Seguridade Social de um modo geral. Temos outras pautas no campo da saúde, no campo da assistência social também, igualmente sendo necessárias de discutir, de dar visibilidade, porque esse conjunto de desmontes, ele é muito orquestrado e nós temos muito a dizer, temos muito a contribuir, temos muito a incidir, apresentando sim propostas, apresentando, incidindo, dizendo como que isso pode ser feito de um outro jeito, a partir de uma outra lógica que não é a lógica rentista, não é a lógica economicista. A gente não pode partir do suposto de que só tem esse jeito de gerir o Estado brasileiro. Então, o Conselho Federal de Serviço Social reafirma os seus compromissos com os direitos dos trabalhadores e a defesa da proteção social ampliada, pública, mais universal, mais acessível e justa para todos aqueles que contribuem, que constroem efetivamente o país a partir do seu trabalho. Muito obrigada. Bem, doutora Josiane Soares dos Santos. Doutora Edivane de Jesus. Posso falar daqui, né? Deve. Certo. Ganhamos tempo. Então, queria aproveitar esse momento para convocar a todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país e dizer para o dia 24, para o Ocupa Brasília no dia 24, e para todas as lutas que a gente tem pela frente ainda e que a gente precisa fazer para manter e ampliar os nossos direitos. Dizer que a proteção não virá pelo meio da via estatal, seja do serviço social, seja da reabilitação profissional, e que a luta ela se faz na rua, não nos palácios e nos edifícios. Tá? Então, dia 24, todos à rua, Ocupa Brasília, pelo fim desse governo golpista e por eleições diretas. Essa foi a doutora Edivane de Jesus. Doutor Jorge Vasconcelos. Alô? Ok. Bom, eu acho que ficou claro aqui, para essa casa, que o que a gente está solicitando aqui não é bolsa, não é privilégio, não é nada. Não é uma demanda corporativa. É uma demanda para os trabalhadores, é o direito ao trabalho, é o direito aos benefícios. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente traz isso daí para a sociedade, traz para essa Casa Legislativa. Agradecer a oportunidade da gente estar discutindo aí esse pleito, e não se encerra por aqui. A gente vai continuar ainda fazendo os debates, fazendo as ações que a gente entender para que seja ouvido. Se essa casa aqui nos ouve, o INSS, as associações e o Ministério têm que nos ouvir. São profissões históricas que estão aqui, uma categoria histórica, são direitos conquistados historicamente, então eu acho que é a nossa obrigação defender esses direitos. Agradecer aí todo mundo também pelo evento. Obrigado. Tudo bem, doutor Jorge Vasconcelos. De imediato, doutora Maria Lúcia Lopes da Silva. Bom, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer ao senador Paim pela possibilidade que os trabalhadores estão tendo, numa conjuntura adversa, de ter seu mandato como uma interlocução em defesa dos direitos dos trabalhadores. Quero também transmitir aos assistentes sociais da Previdência a minha confiança na persistência, na resistência, em defesa não só do serviço social, mas da reabilitação e dos direitos atinentes à Previdência, confirmando que, na realidade, esta defesa não se dá de forma isolada da luta mais geral em defesa do conjunto dos direitos da classe trabalhadora. E, finalmente, quero fazer um convite, não só aos trabalhadores que virão para cá, mas os assistentes sociais que estão aqui a permanecerem para a gente transformar o dia 24 no maior dia de luta e manifestação contra este governo em defesa dos direitos dos trabalhadores. É isso. Muito bem, doutora Maria Lopes da Silva. Doutora Flávia Rebeca Fernandes Rocha. Bom dia, Mais uma vez agradecer a oportunidade, como os colegas já colocaram.
é um espaço ímpar de discussão de um assunto tão relevante, dizer que os aprovados, né, estão na luta também com os atuais profissionais do serviço social, como do INSS como um todo, na luta pelo serviço de qualidade para essa população usuária que necessita tanto desses serviços. Agradecer de uma maneira especial ao senador Paulo Paim pelo espaço e aproveitar o momento, que eu não sei se cabe, para perguntar à doutora Eliana Rocha se haveria a possibilidade de uma abertura de uma ação civil pública ou de alguma documentação, não sei, alguma recomendação no sentido do Ministério Público estar recomendando para o INSS a questão dos dados que foram apresentados, inclusive a gente pode repassar esse documento posterior para a senhora, diante da quantidade de profissionais já apresentado pelo TCU, que no ano de 2017 está um percentual provável de 46% de profissionais em abono permanência. Então, a gente gostaria de saber a possibilidade de uma recomendação do Ministério Público solicitando que a instituição nomeie os seus aprovados em concurso público, que esse concurso ele está com vigência apenas até agosto de 2017. Nós necessitamos dessa prorrogação do concurso para pelo menos por mais um ano, até agosto de 2018. E aí o chamamento dos excedentes. A gente sabe que inicialmente a proposta é que chama 50%, mas também existe a possibilidade do decreto presidencial para o chamamento de todos os aprovados. Então, a gente gostaria de saber da possibilidade, se existe essa possibilidade jurídica de recomendação à instituição para a nomeação. Eu acho que existe a possibilidade, sim, mas na verdade, as representações que chegam até a Procuradoria, elas são distribuídas livremente, não é? Então, eu não sei exatamente para qual colega cairia a representação e é preciso saber qual é o entendimento que ele tem em relação a isso. Mas é possível, é uma tese a ser defendida, a meu juízo, mas depende de quem receber essa representação, tá certo? Ok, foi Flávia Rebeca Fernandes e a procuradora Eliana já respondeu. Parabéns pela síntese, poder de síntese de todos. Por favor, doutora Marinete Cordeiro Moreira. Queria registrar que esse espaço, desse momento, é fundamental para a gente, como trabalhadores da ponta do INSS, nos fortalecermos. Conseguimos coletivizar nossas demandas imediatas, que atendemos cotidianamente, usuários, principalmente na situação da MP, e que nós temos que, para conseguir fazer isso, ter as coordenações técnicas de serviço social respeitadas na sua autonomia profissional e o nosso fazer profissional. Mais uma vez, reforçando que o serviço social do INSS é um direito do trabalhador e que precisamos ter condições técnicas e éticas para poder responder inclusive os anseios da sociedade, no mínimo, precisando dos dados que a gente pode colher, né, no dia a dia do trabalho cotidiano. E agradecer a oportunidade de dizer que a luta continua, né, e a gente não vai ser conivente com nenhum direito a menos do trabalhador brasileiro. Obrigada. Muito bem, doutora Marinete Cordeiro Moreira. Doutor Júlio César Lopes. Bom, eu quero reforçar aqui o meu apoio e solidariedade a todos os concursados do INSS. O INSS, vocês precisam de trabalho, o INSS e a sociedade brasileira precisa de vocês. Então, nós estamos juntos nessa luta. Dizer também, reforçar a denúncia ao Ministério Público Federal e a procuradorias, a defensorias públicas em relação à assédio de ingerências técnicas, políticas, tráfico de influências, estabelecimento de privilégios, assédio moral, perseguições sistemáticas que têm ocorrido dentro do INSS há muito tempo, precisam ser investigadas e devassadas, porque isso lá virou rotina e a gente tem que denunciar isso. Segundo, dizer, né, que nós estamos agora concluindo essa fase e dando nome aos bois, a Associação dos Médicos Peritos faz mal à saúde do trabalhador brasileiro e preciso dizer isso aqui agora. Então, o trabalhador precisa saber o que está acontecendo. E no dia 24 de junho, 24 agora de maio, estamos todos juntos, fora Temer, e leve a NMP com você. Esse foi a criatividade do doutor Júlio César Lopes. Agora, doutora Ana Luísa Dallago. Complementando a fala do companheiro Júlio, fora Temer, fora NMP, todas na rua dia 24. Agradecer aqui ao senador Paim, mais uma vez, que tem nos recebido de braço aberto e aceitado todas as nossas provocações de debate aqui nesse espaço, que, aliás, é o único que tem feito isso pela gente,
Está difícil de conseguir um outro espaço para a gente fazer denúncia do que vem acontecendo em relação aos trabalhadores. Dizer que esses 14 mil, 17 mil servidores que estão em abono permanência e que ainda não saíram, estão aguardando que o Ministério da Previdência, da Planejamento, cumpra a lei que garante a incorporação da gratificação de desempenho nos contra-cheques. Nós vamos ter que entrar na Justiça para obrigar o Ministério do Planejamento a cumprir uma lei que é de 2016 e que até hoje ele não cumpriu. A partir de janeiro devia ter sido cumprida. Cada mês é um motivo que eles colocam para não cumprir e a última notícia que tem é que em junho cumpririam, saíram as prévias dos contra-cheques e até hoje não, e ainda não estão dentro. Então, assim, existe um governo ilegítimo, existe uma situação caótica política no país e existe um descumprimento de lei que deveria ser regulamentada, que devia ser implementada pelo próprio Ministério do Planejamento. Então, a gente hoje está vivendo somente de crise total, né? Esse espaço aqui ele é maravilhoso para isso, porque nós conseguimos fazer aqui a denúncia. Reafirmamos que a FENASP está a dispor para todo e qualquer trabalhador que queira fazer denúncia e fazer debate sobre condições de trabalho e sobre o que está se passando em relação ao trabalho dos trabalhadores no país. Apoiamos aqui o serviço social, a reabilitação profissional, apoiamos aqui todos os companheiros que têm passado pelo assédio moral da NPM e que, através da ingerência dela no INSS, tem fortificado e ampliado esse assédio nos locais de trabalho. Vamos entregar para a senhora dossiê, que vocês vão ficar dias e dias lendo, porque é um monte de assédio que a gente tem, é o compromisso nosso, é o compromisso dos trabalhadores que aqui estão, de passar isso para a federação, para a gente poder encaminhar, junto com o Cefes. Eu acho importante fazer essa denúncia e aproveitar esse espaço para fazer isso. Obrigado mais uma vez, senador Paim, e todos os companheiros que aqui tiveram. Muito bem. Doutora Ana Luísa Adolago, como tem um videozinho de 2 minutinhos, pessoal, é 2 minutos, e eles estão processando, inclusive, o sindicato que fez esse vídeo, nós vamos passar o vídeo, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil. 2 minutinhos. Deixa eu só concluir esse... Os responsáveis pelo combate às fraudes e pela fiscalização e arrecadação das contribuições sociais da União destinadas ao financiamento da Seguridade Social. De acordo com a Constituição, a Seguridade Social foi criada para sustentar, além da Previdência, a saúde e a assistência social de milhões de brasileiros. Segundo dados extraídos das contas do próprio governo federal, em 2015 foram arrecadados 700 bilhões de reais para garantir tudo isso. E foram gastos 688 bilhões. Portanto, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. Não há um rombo na Previdência Pública, e sim um desvínculo anual das contribuições sociais por parte do governo, autorizado por uma emenda constitucional. Em 2015 foram desvinculados para outras finalidades cerca de 66 bilhões de reais da Previdência, da Saúde e da Assistência Social. Se não fosse isso, teríamos superávit na Seguridade Social e não déficit, como é falsamente divulgado. A Previdência Social não é sustentada apenas com as contribuições dos empregados e dos empregadores. Ela também conta com recursos que estão embutidos em cada produto que você compra ou serviço que você contrata. No preço de tudo que você adquire, estão incluídos tributos que deveriam ser destinados à sua previdência, à sua saúde e ao amparo de sua velhice. Não podemos permitir que o trabalhador perca seus direitos por causa dessa distorção. A Previdência Social é superavitária e é um direito seu. Você paga por ela. Nós somos auditores fiscais da Receita Federal e você precisa conhecer melhor nosso trabalho. Acesse somosauditores.com.br e saiba mais. Tudo bem. Nós vamos encerrar, mas eu queria só, antes... que me pediu, inclusive, pelo sistema de comunicação aqui do Senado, que eu expressasse a minha opinião se as duas que estão pedindo lá muito no sistema e hoje de WhatsApp, né? Afinal, Paim, você acha que as duas reformas serão votadas ou não? Olha, nós estamos trabalhando muito. Essa audiência mostrou isso, que os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, em pesquisa recente,
feito aqui mesmo pela Agência Senado, Data Senado, deu que 95% do nosso povo é contra essas reformas. Nessa lambança que passa o país, denúncias de corrupção todos os dias, atingindo diretamente o governo e os seus aliados. Eu estou convicto de que esse Congresso não vai votar nem a reforma da Previdência e nem a reforma trabalhista. Eu tive divergência com os relatores, mas sou obrigado a dizer que eles tiveram uma posição de altivez, que ambos relatores disseram que não há mínima condição de votar essas duas reformas enquanto não resolver a questão política. E a questão política só tem uma saída: eleições gerais já. Então, essa é a minha opinião, que essa audiência confirmou e a sociedade está confirmando. Isso é o que o nosso povo quer. Essa é a manifestação deste plenário. Por fim, eu espero que... Eu vou pedir a vocês, que como aqui ninguém fez o contraditório, só teve uma linha de encaminhamento, que vocês façam um resumo junto com a assessoria, para que a gente possa entregar esses encaminhamentos, oxalá, para o novo governo, porque esse eu não acredito que vá atender. Então, fica essa decisão final, faremos um resumo conjunto com a assessoria aqui da comissão, para a gente entregar para o novo governo o mais rápido possível. E que venha o novo governo o mais rápido possível, mas que venha pelas eleições diretas, né? Direta já. Eu vou atender. Isso. Estão todos convidados já com livre acesso. Palavra do presidente da comissão, hein? Valeu, pessoal. Obrigado. Uma salva de palmas a todos aí pela participação. Ó, pessoal, vamos bater uma foto coletiva aqui que pode ser histórica, né? Vai ser histórica. Deixa eu... Obrigado, senador. Obrigado, viu? Obrigadão. Brilhante. Obrigado a você. Maravilhoso. Doutora, parabéns pela posição, viu? A gente abaixa. Pessoal, vamos fazer a foto da Rara, né? Pois é. Mais uma vez, obrigado. Tem que abaixar. Tem que sair na foto. Vamos lá, pessoal. Os que estiverem na frente tem que dobrar o joelho. Os que estiverem atrás tem que ir de pé. Dobrar o joelho que apoia o joelho no chão. Quem ficar na frente tem que dobrar o joelho, não tem saída. Eu sou baixinha. Ai, deixa todo mundo chegar que eu dobro. É só encostar o joelho no chão, é a melhor saída. Daí não cansa. Aí. Pronto. Bora, Temer! Bora! Eu digo agora e vocês repitam aqui. Eu sei que é unanimidade. Nenhum direito a menos! Nenhum direito a menos! Nenhum direito a menos! Nenhum direito a menos! Valeu! Valeu, pessoal. Eu vou correr. CPI, Tony, foi lá para a CPI hoje, vou ver aqui. Já vai ver.